professores! Sejam bem-vindos à formação para os terceiros anos. Nela, estaremos discutindo o quadro de valor e lugar dos números, também a questão da composição e decomposição e reta numérica, pensando sempre em adaptações para os alunos que ainda têm alguma defasagens nas aprendizagens. Iniciaremos refletindo sobre uma afirmação de Albert Einstein. A vantagem competitiva de uma sociedade não virá da eficiência com que a escola ensina multiplicação e tabela periódica, mas do modo como estimula a imaginação e a criatividade. É nesse sentido que a nossa formação irá dar sequência. Porque quanto mais as crianças vão se desenvolvendo e vão crescendo, se perde muito essa questão das múltiplas linguagens da infância. E é com base nesse modo de estimulação da imaginação e da criatividade, utilizando-se das múltiplas linguagens infantis, que esse curso foi pensado. Partindo desse conceito das múltiplas linguagens e levando em consideração que nesse bimestre os alunos precisam desenvolver habilidades de compreensão e uso dos diferentes valores do número conforme a posição que eles ocupam, é que se pensou nesse primeiro jogo, o jogo das 3 cartas. Cada jogador vai receber 3 cartas. Se você utilizar baralho, é importante que retire as cartas com figuras e deixe somente as de números. Lembrando de combinar também com eles que o número 1 é representado pelo ás. Se você utilizar fichas numéricas, melhor ainda. Com essas cartas, as crianças deverão formar o maior número possível. Então, por exemplo, vamos supor que uma das crianças recebeu os números 4, 6 e 3. Ele deve formar o número 643 para ganhar as cartas de todos os seus oponentes. Os jogadores vão mostrar uns para os outros os números que eles formaram ali na mesa. Quem obtiver o maior número ganha o ponto da rodada, que é o quê? As cartas de todos os seus oponentes. Ao final de 5 rodadas, ou quantas aquele grupo quiser, quem tiver mais pontos ganha. E esses pontos podem ser calculados de diferentes formas. Pode-se contar quem tem mais cartas, como também pode-se somar os valores das unidades das cartas. Então, por exemplo, uma criança que recolheu o 4, o 6 e o 3, ela vai somar esses valores, formando 13 pontos. E assim você pode ir mudando os desafios, a soma dos números que foram formados. O importante aqui é que conforme o desenvolvimento da turma, você também aumente os desafios do jogo. Então, aqui tem algumas sugestões de cartas que você pode utilizar para esse jogo. Então, se você quiser fazer um baralho móvel com os números, né, de 1 a 9, aí fica uma sugestão de utilizar também os sinais das 4 operações para que esse baralho possa ser usado em outros jogos. Pode-se também utilizar cartas ilustrativas, coloridas, que chamem a atenção das crianças, ou mesmo cartas de baralho, que a gente vai ver que também tem a possibilidade de utilização para outros jogos. Aqui a gente tem a batalha da multiplicação. Esse jogo, de novo, nós vamos utilizar, né, as mesmas cartas do jogo anterior. Vai ser distribuído igualmente para 2 jogadores, 2 montes de carta. E eles vão deixar essas cartas viradas para baixo. Então, divide as cartas entre os dois, vira-se para baixo. Cada jogador vai virar simultaneamente a carta que está em cima do seu monte. E o primeiro que disser o resultado da multiplicação das 2 cartas, fica com elas.
Aí a gente vai jogando até que acabe as cartas do monte. Então, se você quer que as suas crianças treinem bastante multiplicação, você pode fazer 2 baralhos de 1 a 9 ou de 1 a 5, depende da tabuada que você quer trabalhar com eles, né? E você deixa com eles um monte, e aí quantas cartas eles tiverem é quantas multiplicações eles vão fazer. Se você quer transformar esse jogo num movimento mais lúdico e para aquele momento, para depois introduzir uma outra atividade, então você pega somente as 9 cartas, divide entre os dois, né? E aí vai ser um mínimo possível aí de 4 a 5 operações só que eles vão fazer, depende se você colocar o 0 ou não, tá bom? E aí vence quem tem mais cartas no final. Novamente, esse final pode sofrer variações. Você pode dizer que ao término do jogo, o ganhador vai escolher as 2 maiores cartas e multiplicá-las para ver quantos pontos fez. Por exemplo, é uma outra estratégia caso os alunos estejam mais desenvolvidos. E aí podem ser criadas situações problemas com esses jogos também. Atividades para compor e decompor no terceiro ano é muito importante que a gente comece através do trabalho com o sistema monetário. Por quê? Porque eles já foram introduzidos nesse conteúdo anteriormente, de maneira mais concreta, com palitos, agrupando, desagrupando, né? Aqui no terceiro ano, a gente já vai começar essa ideia de composição e decomposição para levá-los a um outro conceito, que é o de troca, que está muito presente no manuseio das cédulas de dinheiro. Então, lá na nossa malha, né, no nosso planejamento bimestral, a gente tem essa habilidade prevista para o primeiro bimestre, que é estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. Então vejam que a chave para a leitura e para o entendimento da reta numérica, na verdade, é partir de um conhecimento da sequência numérica que a criança já tem. É partir de um ponto que é concreto para ela. Então, ela vai interpretar e vai representar na reta numérica os números naturais para fazer cálculos mentais. Isso vai trazer para ela um movimento daquilo que ela já sabe, que é a sequência numérica. E ela vai perceber que dentro dessa sequência, né, se ela é crescente ou se ela é decrescente, existe uma operação envolvida ali. Então, apresentar o desenho da reta numérica sem vivenciar concretamente com objetos esse andar na reta pode estar aí trazendo um desafio muito grande para aqueles que têm maior dificuldade. Mas, se você proporcionar de maneira concreta que eles possam mover uma tampinha na reta numérica ou realizar um joguinho na reta numérica, isso vai fazer com que eles tenham mais facilidade para registrar depois no desenho da reta numérica que está presente no material didático que nós estamos utilizando. Então, apresentar as sequências, as situações problemas, né, para que seja resolvido através da reta, é muito importante porque vai chamando a atenção dessa criança para aquilo que ela já conhece da sequência numérica. E ela começa a perceber que a ordem crescente e a ordem decrescente acontece porque envolvem operações mentais. Então, o uso da régua, por exemplo, para ela se atentar à distância entre os pontos da régua, da reta aí, né, no caso, vai ser bastante interessante, porque ela vai começar a fazer algumas abstrações para depois o cálculo mental
acontecer sem esse apoio. Então, o trabalho com a reta numérica não é só uma questão de mostrar o posicionamento na sequência, mas é partir disso que a criança já sabe e trabalhar os deslocamentos, tanto crescente quanto decrescente, para que ela possa realizar cálculos mentais. E aí as situações problemas aqui, elas podem ser desafios. Então, por exemplo, se eu estou propondo uma reta numérica até o 20, eu posso propor que elas pensem em soluções caso a reta fosse até os 50. Por quê? Porque existem irregularidades que vão sendo percebidas nesse trabalho. E ela começa, então, a facilitar a construção do cálculo mental. Por exemplo, aqui temos uma situação problema que envolve a reta numérica e essa reflexão dessa questão do crescente e do decrescente, né? Para que eles possam resolver o problema aí fazendo o cálculo mental. Então, olha só o probleminha. Carolina estuda algumas horas por dia, de segunda a sexta. Quantas horas ela estuda por dia? Quantas horas ela já terá estudado no ponto representado pela interrogação? Observe a reta a seguir, que apresenta as horas estudadas por Carolina. Então, quando ele pergunta quantas horas ela estuda por dia, eu estou dizendo qual é a regularidade dessa sequência. Então, veja, ela é uma sequência que caminha de 4 em 4. Responder a letra A, para nós que dominamos essa questão, é muito simples. Mas para a criança perceber que do 4 para o 8 existe aí, né, 4 unidades de diferença, que do 16 para o 20 também existem 4 unidades de diferença, isso precisa ser explorado numa reta convencional, concretamente. Então, se eu tiver uma reta grande no chão e proporcionar que eles pulem nessa reta para descobrir aí quantas unidades, né, ou seja, quantas horas ela estuda por dia, isso vai facilitar posteriormente o registro desse problema e eles encontrarem o valor da interrogação ali. Então, veja que interessante a gente analisar como se dá o pensamento da construção dessa ideia do cálculo mental, aí no caso, de 4 em 4, para a criança pensar. Ah, mas ela não pode utilizar risquinhos? Sim, ela pode registrar da forma que ela quiser, mas compreender que é de 4 em 4, ela só vai conseguir se ela comparar essa situação problema com uma reta convencional para verificar quais são os espaços que estão ali entre esses números. Por hoje é só, vamos ficar por aqui. Nos encontraremos na próxima formação com mais habilidades, temáticas e conceitos importantes para essa faixa etária. Até lá!